sou Luiz Tati, sou compositor, músico, cantor e sou também professor da Universidade de São Paulo. Para mim, de uma certa forma, tudo começou nos anos 60. Isso porque havia uma efervescência muito grande em termos de música nesse período, até porque todas as correntes musicais estavam concentradas numa só emissora naquele momento, que era a Record, né? A música popular era uma espécie, na época, de novela, né? Onde todo mundo, quando chegava à noite, ligava o aparelho para ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer no programa de não sei quem. O programa podia ser da Elis Regina, podia ser do Simonal, quem que ia cantar no programa de quem, tudo era uma questão nessa época, né? E eu era muito jovem, aí era adolescente e quase que eu ficava acompanhando aquilo, torcendo para um lado ou para o outro, se era Jovem Guarda ou se era o samba, se era a Bossa Saudade, tinha até programas já de recuperação da música antiga, tudo isso. Então foi a época que surgiram também os festivais. Então nos festivais já é próprio de festival haver concorrência entre as canções, o que mexia mais ainda com a gente que era um público cativo, né, da Record naquele momento. E eu, particularmente, comecei, inclusive, a aprender a tocar violão naquele momento, tentando tirar as canções, sobretudo as mais simples, que normalmente era o repertório da Jovem Guarda, era muito fácil de fazer aquilo. O violão estimulou muito a compor, porque a gente via as pessoas se apresentando no festival e achava que aquilo não era tão difícil de fazer a partir do que a gente já sabia de violão, né? Talvez a televisão tenha sido, naquele momento, o grande detonador, não só da minha experiência, mas de toda a minha geração, né? Em termos de querer fazer a mesma coisa que a gente via na tela, né? Embora eu já fizesse show desde os anos 60, mas com banda mesmo, criada para fazer canção e para trabalhar com isso, foi só a partir de 71, 72, 73, já entrando na década de 70, né? Agora, a questão para a gente era o que fazer em termos de produção, que não ficasse apenas repetindo aquilo que a gente gostava tanto, mas ao mesmo tempo não queria repetir o mesmo material que a gente via na TV, via no rádio. Isso porque era uma fase em que já havia uma certa influência da vanguarda nas artes, e a vanguarda especialmente em música. Foi o momento em que eu também entrei na faculdade, na Escola de Comunicações e Artes, onde tem aliás, iniciou naquele momento uma faculdade de música, e a faculdade de música trazia para a gente uma perspectiva justamente de música de vanguarda, que era uma coisa que não havia na canção. A canção, o máximo que havia era música de protesto, era música, as mais, digamos, contundentes, na verdade faziam o protesto no conteúdo, na letra, né? Mas não havia tanta experimentação no sentido mais estético, né? Como a gente via na música erudita. Então foi muito importante essa escola, essa faculdade, né? A ECA. Então, por isso que surgiu tudo aquilo que depois foi reunido em torno do Lira Paulistana, o Teatro Lira Paulistana em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, né? E tudo começou aí. No nosso caso, do Rumo especificamente, havia a proposta de desvendar qual seria a linguagem da canção e como que isso poderia ser modificado para que a novidade fosse dentro da linguagem da canção e não simplesmente importar uma prática que já foi feita numa outra área, né? No caso a área de música erudita, para a canção popular. Daí, isso nos levou a fazer uma vasta pesquisa do que seria o repertório do início do samba. O início do samba no Brasil é o início da canção no Brasil. Então, se o samba começou, o samba mesmo, com primeira e segunda parte, o samba completo, começou com o disco. Quando eles tiveram a perspectiva da gravação, então essa ideia de ter refrão e segunda parte voltar para o refrão, virou, digamos, o modelo. Então, na medida em que a canção começou a servir ao rádio também, ela tinha que ter um certo padrão de qualidade, que era muito baixa na época, né? E ao mesmo tempo um padrão de tamanho para funcionar no rádio.
Então a gente estudava muito nesse momento, início dos anos 70, justamente esse repertório do samba, por que aquilo virou a canção que empolgava todo mundo nos anos 20, nos anos 30. Então essa era a linguagem, a gente precisava ouvir essas canções para detectar o que tinha ali dentro, como que se fazia aquela canção. Uma coisa que chamava a atenção da gente, como é que a canção era feita por gente que não sabia música nenhuma e não tinha nenhuma formação literária. Tudo isso fazia pensar que a canção tinha outra origem, que até hoje é segredo para todo mundo. Todo mundo acha que para fazer uma canção melhor precisa estudar música. E, no entanto, as pessoas que fazem as melhores canções não são músicos. Não são músicos, são músicos aqueles que fazem arranjo, que vão tocar na hora da gravação e tal, mas os compositores, são raros os compositores que conhecem música. Quando a gente pede um exemplo, sempre vem o mesmo, Tom Jobim. E o grande segredo que eu estava falando é que as melodias não vinham de um conhecimento musical, vinham da própria fala dos compositores. Todos que são falantes, potencialmente, podem compor. A entoação é exatamente o que oferece a direção melódica para os compositores. E essa entoação é essa que eu estou fazendo agora, falando com vocês. Percebe? Eu não estou falando sem melodia. Eu tenho uma melodia que está acompanhando o meu discurso. É isso que vai para a canção. Bom, a gente tem até canções cujo tema, cujo título já diz que aquilo saiu de uma conversa. Conversa de botequim, por exemplo, do Noel Rosa. Então você tem essas inflexões, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja. Tem uma musicalidade por trás, mas essas direções que ele está adotando são direções da própria entoação de alguém falando com o garçom naquele momento. Não é que na canção vai ficar igualzinho à fala, mas a fala oferece as direções melódicas. Depois aquilo é musicalizado. Então a música é quase que um componente para fixar o que na fala a gente esquece. Por isso que antigamente as pessoas só faziam um refrão, porque o refrão é repetitivo por natureza e não dava para esquecer. Então, esse é um aspecto importante da canção, quer dizer, que eu chamei de segredo da composição, porque até hoje se acha que o compositor acaba compondo a partir de notas musicais. Ele organiza com notas musicais, mas o elemento criador ali é a entoação que ele tem, que ele usa na fala. Por isso que todo mundo pode compor a princípio, basta ser falante, tá certo? E não basta ser músico. Na verdade, durante um certo período, essa descoberta passou a ser quase que um trunfo que a gente tinha para fazer a mudança. As canções do Rumo, sobretudo as do começo, pareciam... Às vezes dava muito certo do ponto de vista da realização, mas muitas vezes elas eram enrijecidas, porque elas precisavam externar a entoação que estava embrionária na canção. Ao mesmo tempo era um trunfo, como eu disse, porque ninguém fazia isso, mas ao mesmo tempo a canção podia ficar só uma espécie de demonstração de uma tese, né? Várias canções ficaram nesse nível, nós nem gravamos. As que deram certo, que eu digo que deram certo, foram as que não precisaram ficar acusando o elemento entoativo. Elas ficaram mais naturais para se expressar, né? A canção ela foi a primeira que deu certo nesse sentido. É uma canção que você sente bem a entoação presente nas frases, né? Como a canção é totalmente montada a partir dessas frases. Não pode usar qualquer palavra. Então é por isso que não dava. Eu tentava repetir, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido e com um som tão delicado. Agora eu vou ter que trocar? Vá se danar. Tem que caber. Ninguém repara. Tem que entender. Mas tá na cara. Muda. Ai. Tá.
Nossa, é isso. Ei, oh, ara, ah, 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 ah. Quando eu estou compondo, e eu acho que isso acontece com todos os compositores, normalmente você parte da melodia. É difícil. Eu conheço gente que parte da letra, e eu mesmo já parti da letra em algumas circunstâncias porque não tinha outro jeito. E me entregaram a letra pronta e eu tinha que fazer. Mas não é o que eu prefiro, e mesmo quando eu faço sozinho, eu prefiro já ter o elemento melódico mais ou menos resolvido, ou simultaneamente eu vou fazendo a letra também. Às vezes nem terminei a parte melódica, já estou fazendo a letra da primeira parte e tal, mas sem ter melodia não sai uma palavra, porque a gente precisa muito do modo de dizer para depois saber o que vai dizer, o tema. E eu sei que todo mundo acha que parte-se do tema. Com o tempo, justamente, o que foi amadurecendo é que todas as canções são feitas assim e nós não precisávamos mais ter isso como bandeira. Não é? Até porque acabou a fase da novidade do Grupo Rumo ou da Vanguarda Paulista e tal, não precisava mais aquilo, eu precisava compor. Isso serviu para todos nós no começo, na época do Rumo, serviu para mim para montar teses acadêmicas sobre canção, qual é a linguagem da canção afinal. Eu estudei isso em todas as teses que eu defendi, e eu fiz todas na USP, quer dizer, essa questão da linguagem da canção, para mim era uma questão, serviu para mim. Mas depois, na hora de compor com os outros, fazer parceria com outras pessoas, e que suas músicas são escolhidas para outros discos e tal, você quer que as canções funcionem, sejam bonitas. Então, essa necessidade dessa explicitação desapareceu. Mas daí você dizia, agora, não tem mais entoação? Não, todo mundo diz que minhas músicas são entoadas até hoje, são meio faladas. Isso significa que passou a ser estilo. Se você pensar, por exemplo, Felicidade, que talvez seja uma canção que todo mundo, que num âmbito restrito, muita gente conhece. Mas eu me lembro de estar fazendo essa canção com o violão praticamente já resolvido, e fazendo melodias que eram altamente entoativas sem saber o tema que eu ia tratar. E depois Felicidade virou uma música cultuada pela letra. E na verdade a letra foi a última coisa que surgiu. Não é? Eu nem sabia que ia falar desse assunto. Não sei por que tô tão feliz, não há motivo algum para ter tanta felicidade. Não sei o que foi que eu fiz, eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era a felicidade. Claro que é muito gostoso, claro que eu não acredito. Felicidade assim sem mais nem menos é muito esquisito. Não sei por que tô tão feliz, preciso refletir um pouco e sair do barato. Não posso continuar assim feliz como se fosse um sentimento inato, sem ter o menor motivo, sem uma razão de fato. Ser feliz assim é meio chato e as coisas nem vão muito bem. Perdi o dinheiro que tinha guardado e pra completar depois disso eu fui despedido, estou desintegrado. Amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte. Estou sozinho sem saída, sem dinheiro, sem comida e feliz da vida. Não sei por que tô tão feliz, vai ver que é pra esconder no fundo uma infelicidade. Pensei que fosse por aí, fiz todas as terapias que tem na cidade. A conclusão veio depressa, sem nenhuma novidade. O meu problema era a felicidade. Quando eu estava na ECA,
Escola de Comunicações e Artes, e nós tínhamos muito contato com pessoas da FAU, da arquitetura, né, aqui da USP. O meu irmão, por exemplo, o Paulo Tati, que atualmente faz Palavra Cantada, ele também estava no início ali do Rumo, e ele, na época, estudava na FAU, ele fez arquitetura, na verdade. E, então veio gente de lá, o nosso baterista, o Gal Ópido, que hoje é um grande fotógrafo. Lá da ECA tinha o Hélios Skindi, que hoje também trabalha com música infantil e que também resolveu participar dessa banda que eu estava formando nesse momento. Daí Geraldo Leite era um amigo histórico da gente, ele era a pessoa que tinha a discoteca maior daquela época que a gente conhecia, então ele vinha com a parte de pesquisa, sobretudo, né, naquele momento. Tinha um outro arquiteto, Zé Carlos Ribeiro, que depois virou o compositor de Ladeira da Memória, que é uma música muito conhecida do Rumo, ele também se aproximou nesse momento. Um pouquinho mais tarde veio a Nausete, que ela era muito jovem, então ela estava começando a cantar naquele momento, começou com a gente também. O Pedro Mourão, que tinha interesse naquela época em música infantil, e ele tinha feito ECA também, então ele também acabou sendo arrebanhado ali pelo Hélio, que estudou com ele, e foi formando. Quer dizer, o que nós trouxemos de atrativo era a possibilidade de trazer uma música nova, que a gente ia pesquisar e ao mesmo tempo compor música nova e ao mesmo tempo arranjar e até chegar ao disco. Chegar ao disco naquele momento era uma coisa dificílima. Você teria que bater na porta das gravadoras, precisaria compor no estilo que na época estava na moda, senão não dava certo. Era dificílimo lidar com isso. Hoje você faz na sua casa o disco, acabou, não precisa dar satisfação para ninguém, né? As primeiras apresentações que nós fizemos eram apresentações um pouco duras, porque quase que era uma explicitação de uma teoria. Era uma apresentação da teoria em termos de resultado nas composições. A tal ponto que quando chegava no final do espetáculo, a gente abria debate com o público para conversar sobre aquilo que a gente tinha apresentado. Um pouco tem a ver com um lado político na época, porque estava em plena ditadura e era um jeito, todos os debates eram oportunidades para você comentar o que estava acontecendo, censura nas músicas e coisas assim. Era um jeito de fazer uma política escamoteada, quer dizer, você estava, pelo menos através das artes, a gente estava pondo alguns assuntos em questão. Né? Aquela época nem havia cachê ainda, a gente tocava por bilheteria, então aquilo, e nós éramos 10, como é que você vai dividir, né, uma bilheteria entre 10, quer dizer, é quase que simbólico só sempre. Então começou a haver a necessidade da gente dar uma parada até para esperar dias melhores, inclusive assim no sentido de, com algumas carreiras solos, né, que até a gente pudesse sustentar o Rumo com mais facilidade. Isso já depois de 17 anos. Nós nem paramos, na verdade, nós falamos, vamos interromper, a gente não tinha coragem de parar. De fato, voltamos já em 2004 para converter todos os discos que eram em vinil, né, em CD, e fizemos um grande show já no Sesc Pompeia e tal, para recuperar o repertório e ao mesmo tempo já converter tudo em CD. Isso também foi gravado em DVD, então ficou um trabalho fechadinho. Foi até o final que a gente pôde, enquanto a gente pôde sustentar, né? Então tivemos que parar por necessidade, não teve outro jeito. Ninguém vivia daquilo. Eu continuei compondo, eu não ia parar por causa disso. Então continuei compondo. Comecei a fazer mais parceria, que na época do Rumo praticamente não fazia parceria. Isso é interessante porque as parcerias acabam mudando um pouco o seu estilo. Então foi interessante também, eu acabei ficando com muitas músicas conhecidas de parceria, até talvez mais do que as minhas músicas individuais, né? Bom, a Ná talvez tenha sido a intérprete assim por excelência, na medida em que ela participou do Rumo, em toda a trajetória, ela já sabia como tinha que cantar. Daí eu tive a experiência pessoal do trabalho da Zélia Duncan. E eu não esperava isso foi quase que um presente que eu ganhei ali, porque ela escolheu um repertório, interpretou brilhantemente, fazendo uma espécie de rompimento de fronteira entre teatro e canção.
Então, ao mesmo tempo, era um show que ela fazia no espetáculo Tô Tateando, né? Era exatamente isso. Era um show que, ao mesmo tempo, era a apresentação das músicas, ela canta muito bem, e, ao mesmo tempo, ela interpretava os personagens que eram relatados dentro da música, que eu nem sabia que daria toda essa margem, né, que ela tirou de lá para fazer também, para ter também uma dicção teatral. Deu certo, isso para mim foi uma surpresa. Daí eu fiquei vendo que as canções que eu fiz poderiam ter outros destinos, outras direções, né, como essa que ela deu. Agora, eu recebo muitos discos de gente que gravou a música, às vezes está maravilhosa. Então tem umas experiências com intérpretes que acabam voltando para a gente como soluções até de composição. Você já compõe pensando na pessoa. Isso também é muito comum, né? Eu nunca vivi disso. Então eu continuei compondo. Eu continuei compondo quando deu certo e quando não deu certo. Às vezes eu passava largos períodos sem nenhum retorno daquilo. E eu continuava compondo, dali 5 anos eu fazia um disco, daí lançava, começava tudo outra vez, né? Tem até uma brincadeira no Rumo, eu tenho uma música que eu compus para o Rumo, porque isso já acontecia na época do Rumo também, em que sempre quando a gente aparecia com um novo disco ou com um novo show, a gente era apresentado como um grupo novo. Mas isso demorou 17 anos e depois 30 anos a gente sendo apresentado como um grupo novo. Porque como a coisa não deslanchava, então ficava toda hora que aparecia com um novo disco, parecia que era uma nova banda que estava começando a carreira outra vez, né? Então eu tenho a impressão que essa é a minha sina. eu sempre que apareço com um disco novo, estou começando outra vez, né? Ótimo, não tem problema. As duas coisas que eu faço que eu não posso parar é composição e pesquisa sobre canção e sobre semiótica. Semiótica é o estudo do sentido, como que o sentido se dá nas diversas linguagens. São coisas, eu tenho um modelo que eu venho montando nessa pesquisa científica e tenho as canções que eu não consigo parar de compor. Então, inspiração nesse sentido é o que me motiva a continuar trabalhando. Agora, se você me perguntar o que te motiva, por exemplo, nas letras das canções, normalmente é assunto irrelevante. Coisas que não têm importância são as coisas que me motivam. Fatos históricos, fatos marcantes, nunca saíram músicas boas para mim. Sempre tem que ser assim uma... Por exemplo, eu tenho um disco que se chama O Meio, que é o segundo disco solo que eu fiz, né? O Meio. É um disco sobre uma coisa que não está nem no começo nem no fim, está no meio. Sobre isso. Esses temas me interessam extremamente. Temas que, a princípio... Por exemplo, tem uma canção no último disco que se chama Mais Útil, onde eu comparo o que é mais útil, suspirar ou se inspirar. E fico comparando as duas coisas, achando mais útil se inspirar do que suspirar. Essas coisas me fazem fazer música, esses temas. Agora, temas importantes, entre aspas, eu não me interesso, é engraçado isso. Eu me interesso por temas irrelevantes, porque eu acho que a canção torna relevante aquele tema. Sempre foi difícil terminar, sempre é um suplício esse momento, mas temos que acabar, não adianta essa demora, se tudo acaba um dia, então por que não agora? Vamos entender esse momento, vamos acabar enquanto é tempo. Tocando e cantando, o tempo vai passando, a gente entra numas, de repente ao fim do ano. Essa é pra acabar, foi feita só pra isso, é pra lembrar vocês que existem outros compromissos. Não serve pra ouvir, deixar feliz, feliz da vida. Não serve pra dançar, porque ela é até meio comprida. Não serve pra cantar, não serve pra entreter. Aí cê me pergunta, mas então serve pra quê? Serve pra acabar, não tem outro sentido. É pra acabar com o show ou destruir o nosso ouvido. É pra acabar com história, que esse show tá meio xoxo. É bom acabar com isso que dá ódio, deixa roxo. Isso não é orquestra, não é uma filarmônica. Temos que acabar como se fosse bomba atômica.
Acho que agora exagerei. Mas deu pra entender o que eu quis dizer? Tem hora que é do show, tem hora que é da vida, e os dois estão ligados pela porta da saída. E nem é uma questão só de entender. Vocês também têm mais o que fazer. Ficando por aqui, a coisa é enfadonha. Acaba o repertório, a gente fica com vergonha. Essa é pra acabar, pra dar um ponto final. É pra romper de vez nosso cordão umbilical. Nós vamos conseguir se todos cooperarem. Até o iluminador já disse pare, pare, pare. Temos que parar com esse inferno. Temos que evitar que esse show se torne eterno. Essa é pra acabar, não temos outra escolha. É como se tivesse que estancar o show com rolha. Se a gente for deixar, isso não acaba, vira inércia. Eu sei porque eu já vi, eu já tive essa experiência. Tem que dar um fim, também não é bom pra mim, mas é a realidade que nos faz agir assim. Essa é pra acabar, então que acabe logo, que eu já não aguento mais. Se isso não acaba, eu me sufoco. Tchau, 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 tchau. Essa é pra acabar, essa é pra acabar, essa é pra acabar, essa é pra acabar.